Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje vamos resolver um exercício que fala sobre mudanças de estados físicos da matéria. No mês de junho de 2025, o verão europeu e o inverno brasileiro apresentaram um recorde de temperatura. Em Portugal foi registrada a temperatura máxima de 46,6 graus Celsius. No mesmo período, uma cidade brasileira do estado de Santa Catarina registrou a temperatura de menos 10 graus Celsius. A tabela a seguir apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias químicas. Temos aqui de substância 1 a 5 as temperaturas de fusão e ebulição. Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal e no estado de Santa Catarina, a substância química na tabela que se apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares, sem mudança de estado físico sob a pressão atmosférica, é a de número. Bom, lembre-se do seguinte: quando a gente faz um exercício desse de mudança de estado físico da matéria, imagine como se fosse um termômetro. Nós temos aqui o ponto de fusão. O ponto de fusão, ele diz pra gente qual que é a temperatura com que ocorre. Ponto de fusão pode ser chamado também de temperatura de fusão. Vou colocar TF, porque aqui o exercício está colocando a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão, ela indica pra gente a temperatura onde ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. A temperatura de ebulição vai indicar para a gente a temperatura em que ocorre a mudança do líquido para o gasoso. Então, sempre que você tiver qualquer temperatura antes da fusão, vamos dizer que a substância está no estado sólido. Tá? Então, se estiver antes da fusão, temos aqui um sólido. Se tivermos passado pela fusão, teremos um líquido. Mas isso até chegarmos à temperatura de ebulição. Então, o líquido está entre a fusão e a ebulição. Depois da ebulição, temos o estado gasoso. Bem na temperatura de fusão, nós vamos ter a mudança de fase. Então, teremos um sólido mais um líquido. E na ebulição, teremos o líquido mais o gás. Como assim sólido mais líquido? É tipo gelo derretendo. Você tem água e tem gelo. Líquido mais gás, você tem a água entrando em ebulição, por exemplo. Então, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. O exercício, ele quer que a gente procure aqui nessa tabela, observando as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição, as substâncias químicas na tabela que apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares, ou seja, tanto com a temperatura de 46,6 como de menos 10, ela tem que estar sólida. Tá? Então, vamos procurar essa substância nas condições térmicas de ambos os lugares, sem a mudança de estado físico sob pressão atmosférica. Então, como que vai estar no estado sólido nessas duas temperaturas, menos 10 e 46,6? Tem que ser substâncias que elas têm essas duas temperaturas antes do seu ponto de fusão. Então, o ponto de fusão dessas substâncias ela tem que ser maior do que 46,6. Observe a substância 5. A substância 5, se eu utilizar a temperatura de menos 10, é menor do que 53. E se eu utilizar a temperatura de 46,6, é menor do que 53. Em todos os outros casos, essa de 46,6, pelo menos ela vai ser maior do que a temperatura de fusão. O que significa que sempre teremos ou um líquido ou um gás. Por exemplo, no caso 4, 46,6 seria o estado gasoso, que é depois da temperatura de ebulição. Antes da temperatura de ebulição e depois da fusão temos um líquido e antes da fusão temos um sólido. Então, observando só essa segunda aqui, ela seria um gás aqui, ela seria um líquido aqui, um líquido aqui, um líquido aqui. Então, observando apenas a segunda, tá? Líquido, líquido, líquido. Agora, observando esse menos 10 aqui, menos 10 é maior do que menos 84, então seria um líquido aqui na substância 4. Menos 10 é maior do que menos 12, seria um líquido aqui. Menos 10
é menor do que 34, então seria um sólido aqui, mas só a substância menos 10, só a de Santa Catarina seria sólida, a outra não, nessa substância 2, tá? E depois menos 10 aqui seria um líquido também. Aonde que as duas são sólidas é apenas na substância 5, porque a temperatura de fusão da substância 5 é maior do que a temperatura mínima que a gente tem em Santa Catarina, de menos 10, e maior do que a temperatura máxima que tivemos lá em Portugal, de 46,6, ok? Então, menor do que a temperatura de fusão é sólido, sólido para as duas, apenas a substância 5. A letra E é o gabarito dessa questão. E nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Precisando de aulas particulares de química, na descrição do vídeo tem um contato para aulas particulares comigo e tem também o link dos cursos do Estuda Mais que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos na área da química.